Bom, pessoal. Tá bom, Yasmin, pode entrar e sair e entrar de novo. Vamos hoje, então, fazer a recuperação da nossa aula, que era para ter sido ontem, às 8 horas da manhã, né? Eu tive alguns problemas pessoais, a lente também não tá me sentindo muito bem, né? Então, eu pedi para que remarcassem a nossa aula para hoje. Até tentei uma substituição, aí não deu certo pelos horários ali que eu tinha. Então, a gente remarcou a aula que nós teríamos ontem às 8 horas para hoje às 14 horas, tá? Essa é a nossa última aula antes da nossa prova de recuperação. A nossa prova de recuperação, na verdade, é só na semana que vem, na quinta-feira, se não me engano, no dia 8 de outubro, tá? Mas hoje é a nossa última aula, porque quando vocês têm as provas, vocês não têm a aula online, né? Então, o que eu pensei? Vou repassar de novo toda a parte de conteúdo, principalmente reforçar com vocês os conteúdos do passado, né? Porque conforme a outra prova, a gente já corrigiu toda aquela prova, já tirou todas as dúvidas de vocês, a gente bateu mais no passado, né? Então, tipo, a prova de vocês viram que tinha uma grande parte de questões no passado para verbos regulares, verbos irregulares, né? E essa vai ser novamente igual, tá? Essa vai ser a mesma coisa. Vou botar a cadeira mais alta aqui, que estava muito baixa. E essa vai se repetir. Então, a gente vai repassar os conteúdos da avaliação, tá? E por último, pessoal, a gente revê um exercício que eu mandei para vocês ontem, abriu no plural, um exercício de revisão, tá? De verbos no passado, onde era um pequeno relato, né? Alguém relatando algo que ocorreu. Então, a gente vai corrigir esse exercício também, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Devagarinho, porque vocês já viram que o mal fala, já começa a ficar cansada. Mas vai dar certo. Deixa eu abrir aqui. Estão visualizando a minha tela, pessoal? Sim. Obrigada. E aí, Melise participativa. Isso aí, Melise. Vamos ver aqui. Não foi a minha Melise Soura. Não foi? Quem foi? A Luísa Soura. Ai, Luísa, não reconheci tua voz. Acho que foi a primeira vez que tu abriu o microfone. Acho que para tua aula foi. É, eu acho também. Bom, assim que eu parar de bocejar, a gente vai continuar. Pronto. Gente, então assim, ó, esse aqui é o material que eu passei para vocês lá na revisão para avaliação principal de vocês, tá? Então aqui, a gente conversou lá na revisão sobre os pronomes indefinidos. E vocês viram que eu não coloquei nenhuma questão diretamente sobre esses pronomes, tá? Então, novamente, eu não vou colocar, já que eu não coloquei na outra, provavelmente, se cair alguma coisa, eu não fiz a prova ainda, eu devo fazer ainda essa semana, tá? Então, se eu colocar, não vai ser nada, algo que seja para complicar. Em alguma questão, em algum texto, vocês encontram esses elementos, mas não diretamente para vocês completarem, como a gente trabalhou no livro, tá? Até porque, como não caiu na prova principal, eu vou evitar de colocar na recuperação, tá? Então, aqui, gente, aqui ainda continuava dos pronomes indefinidos, né, que a gente viu, e o que me interessa desse material é conversar com vocês sobre este tempo verbal, que é o simple past, tá? O simple past é o tempo verbal que mais caiu na prova de vocês e que mais vai cair de novo. Ele trabalha, pessoal, com duas categorias de verbos. Ele trabalha com os verbos regulares e verbos irregulares. Ele é um tempo verbal que eu utilizo para falar de algo que ocorreu há um tempo atrás,
há um ano atrás, há 2 anos, na semana passada, e que não vai se voltar a repetir. Ou seja, é o nosso passado, né? Então, eu tenho passado, presente e futuro. Eu estou falando de algo anterior ao presente, né? Então, estou falando de algo no passado. Ele é utilizado para se referir a uma ação que já foi concluída, que ela não vai voltar a se repetir, né? Porque se ela vai se voltar a se repetir ou ela continua acontecendo, é um outro tempo verbal que a gente vai tratar lá no 9º ano. Não é o caso agora, tá? O caso agora do Simple Past é aquele tempo verbal que ele não volta a acontecer novamente, tá? Quanto tempo durou? Que momento que foi? Não necessariamente nos importa. Importa saber que quando eu uso o passado, é algo que foi terminado, concluído lá atrás, tá? Na semana passada, pode ter sido hoje pela manhã, mas eu não vou voltar a fazer. Por exemplo, hoje pela manhã vocês tiveram prova de português, né? Isso é uma ação que concluiu, não vai voltar a acontecer, né? É uma prova de recuperação que já teve. Então, pronto, é isso que importa pra gente, tá? Trazendo aqui um pouquinho as conjugações para vocês, né? Então, eu tenho o verbo, aqui o verbo dance, que é o verbo dançar. Ele é um verbo regular. Por ser um verbo regular e ser um verbo que termina em E, eu vou apenas acrescentar a letrinha D no final para trazer ele para o passado, tá? Então, a gente tem, gente, nos verbos regulares, que cuidar qual é a terminação desse verbo para que eu possa, então, transformar ele para o passado. Eu sempre dou a dica para o pessoal, geralmente na questão eu já coloco ali para vocês, né? Completem o texto com os verbos regulares, ou completem o texto com os verbos irregulares. Mas pode ser que dessa vez não apareça exatamente isso na prova de vocês, assim como no exercício que eu mandei no plural, que não aparece. Só pede para que vocês completem com a forma correta do passado, né? Então, não fala se o verbo é regular ou não. Sempre, pessoal, eu aconselho a vocês terem a tabela de verbos irregulares. Não tem impressora, não conseguiu imprimir, abre uma aba do computador enquanto está fazendo a prova e coloca lá a lista de verbos irregulares, em inglês, que ele vai puxar e vai aparecer para vocês. Porque a melhor forma de eu saber se o verbo é regular ou é irregular é eu fazendo primeiramente a consulta na tabela dos verbos irregulares. Porque na língua inglesa existe um número finito de verbos que se modificam no passado. Ou seja, eu tenho um número limitado de verbos, não são todos os verbos que se modificam. É em torno aí, se eu for calcular por folha, 2 ou 3 folhas de verbos que se modificam. Claro que devem ter mais, mas esses são os principais, né? Então, a gente tem um número finito, um número que acaba de verbos que se transformam. Então, no momento que eu quero consultar para saber se ele é regular ou se ele não é, basta eu ir na minha tabela. Se eu localizar ele na minha tabela, eu já tenho a resposta do exercício, porque na tabela já tem como ele fica no passado. Se ele não está na tabela de verbos irregulares, o que eu devo fazer? Eu devo, então, observar as regras dos verbos regulares para transformar esse verbo no passado, tá? Estão ouvindo? Estão aí ainda? Vou ficar perguntando, porque como a internet está ruim, né? Ao menos aqui para mim estava bem ruim, eu tive que ligar antes para minha operadora para resolver, e agora voltou. Eu vou ficar perguntando para daqui a pouco não ficar falando sozinha, né? Que já aconteceu. Bom, gente, então aqui, esse verbo dance, ele é um verbo regular. Se eu for observar a terminação dele, ele termina em E. A característica principal dos verbos no passado é o acréscimo do ED no final do verbo, tá? Então, verbos que não se encaixam em nenhuma regra, né, das 4 regras que eu tenho dos verbos regulares, eu vou simplesmente, então, adicionar o ED que eu trago aquele verbo para o passado, tá? Agora, se o verbo já terminar em E, como é no caso desse verbo to dance, eu vou apenas acrescentar o D no final, porque aí sim eu trouxe ele para o passado. O que vocês devem cuidar, e que foi onde tivemos os maiores erros na prova agora
do segundo trimestre. A forma negativa e a forma interrogativa. Por quê? A forma negativa e interrogativa, eu faço uso do auxiliar did, como vocês estão vendo aqui. Na forma negativa, vou usar o did not, né? Ou a forma abreviada, que a gente chama de didn't, né? E na forma interrogativa, vou usar o auxiliar did, mas porém no início da frase. Onde eu observei os maiores erros? Quando eu colocava negativa e interrogativa, vocês marcavam algumas alternativas que tem o auxiliar e que tem o verbo no passado também. E tá errado, gente. No momento que eu utilizo esse auxiliar did, eu não preciso utilizar o verbo no passado, eu não preciso conjugar o verbo no passado, porque este auxiliar já me mostra o tempo verbal do verbo, né, da frase, da pergunta ou da negação, né, no caso. Então, no momento que eu utilizo o auxiliar, isso serve para qualquer tempo verbal no inglês, tá, pessoal? Eu uso um auxiliar, eu não preciso conjugar o verbo, porque eu já mostrei para o meu interlocutor que a frase está no passado usando o auxiliar do passado, tá? Então, usei o did, não preciso mexer no verbo principal, o verbo principal permanece igual. Outra coisa que deu alguma confusão foi a forma interrogativa. A forma interrogativa, pessoal, o did na forma interrogativa no passado, ele sempre vai vir primeiro. Então, é aquela mesma lógica que eu tenho de verbo to be, por exemplo, onde eu tenho sujeito e auxiliar, né, no sujeito e verbo, que eu tenho, por exemplo, you are. You are é o verbo to be no presente. Você é ou vocês são, né? Então, you are, se eu quero trazer para uma pergunta, para uma interrogativa, eu vou trocar a posição, né? Em vez de ser you are, eu pego esse are e passo para frente. Esse are é o meu verbo to be, passei na frente do meu sujeito. Então, ele vem para frente e me fez a característica da interrogativa da pergunta. Como que eu vou fazer no passado? A mesma coisa, só que eu troco a posição do auxiliar e o sujeito e usando o auxiliar did no passado. Então, quem vai começar na frase é o did. E aí, eu vou precisar conjugar o verbo no passado? Não, eu não vou precisar conjugar o verbo no passado, porque eu já usei o meu auxiliar do passado. Então, eu não preciso conjugar o meu verbo, tá? Quando que numa frase interrogativa, o did não vai vir primeiro? Quando eu tiver as WH questions, ou seja, quando eu tiver uma pergunta direta, who, where, when, what, né? Então, aí eu não vou usar. Por exemplo, what did you do yesterday? O que você fez ontem? Né? Então, what did you do? Eu não modifiquei esse do, é o verbo. O did, para dizer que eu quero saber que foi ontem, né? E usei a marca do passado do yesterday. Então, what did you do yesterday? O que você fez ontem, tá? Então, no momento que eu tenho uma WH question, ela não vai iniciar a frase, meu auxiliar não inicia. Agora, se eu tirar essa WH question e só perguntar, então aí eu vou ter o auxiliar começando na frase, ok? Assim como tem aqui neste quadrinho. Então, afirmativa, I danced. Negativa, I did not dance, ou a forma abreviada, que é a mais utilizada, que é o I didn't. E a forma interrogativa, did I, né? Então, eu inverti a posição, tá? Pessoal, continuando aqui. Quais são essas 4 regras do verbo regular que eu devo observar quando aquele meu verbo não está na minha planilha de verbos irregulares, né? A primeira regra que eu devo observar é o que eu acabei de falar para vocês. Aqueles verbos que terminam em E, eu vou simplesmente acrescentar um D no final. Eu não preciso repetir um E, porque a característica do passado são verbos terminados em ED, né? Ou seja, se o verbo já termina em D, em E, desculpe, eu não preciso dobrar a minha vogal. Eu posso simplesmente adicionar o D. Como, por exemplo, esses verbos que vocês estão vendo aqui. To love, no passado, loved. To lie, no passado, lied. To arrive, no passado, arrived. To like,
no passado, liked, ok? Então, terminavam em E, todos os verbos, eu queria trazer um verbo regular para o passado, eu só acrescentei a letra D, trazendo ele para o passado. Essa é a primeira regra. Segunda regra, pessoal, é essa aqui de cima, são aqueles verbos que terminam em consoante, vogal e consoante, né? Que a gente sempre ri lá em aula, a nossa chamada CVC, agência de viagem, né? Mas a gente tem que cuidar se ele é um verbo curto, um verbo monossilábico, ou se a sílaba mais forte é a última. Nem todos os verbos que terminam em consoante, vogal e consoante, eles sofrem essa alteração, porque ele tem que ser um verbo monossilábico de uma sílaba só, ou ele tem que ser um verbo onde a última sílaba seja nessa mais forte, onde está a presença dessa consoante, vogal e consoante, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. O verbo stop. Stop, ele termina em consoante, vogal e consoante, e ele tem uma sílaba só, monossilábico. Então, o que eu devo fazer quando isso acontece? Eu devo dobrar a minha última consoante. Então, stop, a última consoante é a letra P, eu vou dobrar essa consoante e adicionar o ED. Então, eu tenho stop it, ok? Control, né? O verbo controlar. Control, ele até não é monossilábico, eu consigo dividir em duas sílabas, mas o control é mais forte no final aqui, na última sílaba dele. Então, eu tenho consoante, vogal e consoante na última sílaba. Ou seja, eu tenho o efeito CVC, onde eu vou dobrar a última consoante e adicionar o ED. Então, control, eu vou trazer para controlled, ok? Dobrei a consoante e coloquei o ED. Plan, uma sílaba só. Eu vou dobrar a última consoante e adicionar o ED. Prefer, mesma coisa, né? Então, dobro a última consoante e coloco o ED. Então, até agora, a gente tem duas regras para os verbos regulares. Verbos que terminam em E, eu vou adicionar o D. Verbos que terminam em consoante, vogal e consoante, desde dizer que sejam monossilábicos ou a última sílaba mais forte, eu dobro a minha última consoante. Quais são as outras duas regras que eu devo observar dos verbos regulares no passado? Aquelas regras dos verbos que terminam em Y. Que regras são essas? Primeira coisa, quando um verbo terminar em Y, eu devo observar o que precede esse Y, o que vem antes desse Y. Nesse caso, a gente tem duas observações a fazer. Se antes desse Y vier uma consoante, eu vou tirar o Y e colocar o IED, como nos verbos que tem aí no número 3 ali para vocês. Aos verbos terminados em Y, precedidos de consoante, retira o Y e acrescenta-se o IED. Ou seja, to study, studied, to worry, worried, to cry, cried, to try, tried. Eu tirei aquele Y e coloquei IED, tá? Agora, se eu olhar a terminação do verbo for em Y e ele vier precedido de uma vogal, o que eu faço? Adiciono o ED no final. Como nos verbos enjoy, enjoyed, stay, stayed, play, played, tá? Então, verbos que terminam em Y, eu devo sempre observar o que vem antes desse Y, tá? E aqui eu fecho as 4 regras dos verbos regulares. Então, se eu olhei e observei que o meu verbo regular, né, o verbo é regular, eu tenho que observar. Termina em E, eu vou adicionar o D. Termina em consoante, vogal e consoante, vogal e consoante, eu vou observar se ele é monossilábico ou se a sílaba mais forte está na última, eu vou dobrar a minha última consoante. Verbos que terminem em Y, o que eu vou fazer? Olhar o que vem antes desse Y. Se vem uma vogal, eu vou adicionar o ED. Se vem uma consoante, eu vou tirar aquele Y e colocar o IED, tá? Então, lembrando lá, relacionando com a prova. A nossa prova, eu sempre trago uma frase ou um texto para que vocês preencham com os verbos no passado. Então, vocês vão ter que olhar se é um verbo regular, se é um verbo irregular.
se no enunciado já não disser para vocês, ó, completem com os verbos regulares, se eu já disse que é para verbos regulares, todos os verbos têm ali, vocês devem observar essas 4 regras, né? Agora, o que eu faço se não se encaixou em nenhuma dessas 4 regras? Adiciono o ED, tá? Então, não se enquadrou em nenhuma dessas regras, como, por exemplo, o verbo walk, que é o verbo caminhar, W-A-L-K. Ele não é irregular, ele não se encaixa em nenhuma dessas regras que a gente viu agora. O que eu posso dizer, então, que eu caminhei? I walked. Adiciono o ED completo no final, tá? Então, isso vocês devem observar na prova, que vai cair bastante, com certeza, e lembrar que, na forma interrogativa e negativa, usando o auxiliar did, eu não preciso conjugar o verbo no passado. Quando que numa frase interrogativa o did não inicia a frase? Quando eu tiver perguntas diretas, quando eu estiver utilizando o WH question. Who, what, when, where, né? Então, aí não inicia. Quem inicia sempre vai ser a WH question, ok? Vamos dar mais uma olhada aqui. Eu trouxe uns exemplos de verbos irregulares na época, né? Então, o verbo to go, ele se transforma em went, como eu falei, né? Ele é um verbo que muda a sua forma no passado. E temos a pergunta: Did he go to the cinema last night? Ou seja, he go, o verbo está no infinitivo, né? Porque eu usei o auxiliar, é uma pergunta, né? Ele foi ao cinema ontem à noite? Tá? Então, aqui eu usei o auxiliar, eu não trago a conjugação do simple past aqui. Negativa, mesma coisa. He didn't go to bed early last night, né? Então, o que pode vir a aparecer nessa vez para a prova? 2 perguntas, digamos. Uma pergunta e uma frase na negativa. Transforma essas frases para o presente, para a afirmativa. Né? Pega uma frase negativa, he didn't go. Traz essa frase, então, para a forma afirmativa. No momento que eu trouxer ela para a afirmativa, eu tenho que usar, então, o verbo conjugado no passado, tirando o auxiliar. Então, he went to a club last night. Então, agora me surgiu isso, provavelmente vocês vão encontrar alguma questão que está ou na negativa ou na interrogativa, e vocês têm que trazer para a forma afirmativa, né? E aí vocês têm que observar, se o verbo é irregular, ele vai mudar de forma. Se o verbo for regular, ele vai ter que se encaixar numa das 4 regras. Se não se encaixar, eu vou simplesmente colocar o ED no final, tá? Verbo to give, também irregular, a mesma coisa. O verbo to come, que é o verbo vir ou chegar, também é irregular, tá? Vamos lá. Aqui eu tinha trazido os exercícios. Simple Future, vocês viram que nessa última prova, o que caiu de Simple Future para vocês, né? Basicamente, textos onde falavam do futuro, né? Onde falava sobre este tempo verbal. Não necessariamente onde vocês tinham que preencher uma frase com futuro. Por quê? Se eu colocar isso, é muito tranquilo, porque eu só vou usar o auxiliar. Quando a gente fala do futuro, a gente fala ou do futuro lá adiante, né, de uma coisa que eu estou prevendo, ou de algo que eu acabei de decidir, tá? Então, esse simple future que tem aí para vocês, que é o auxiliar will, ou a negativa won't, eu utilizo de 2 formas, para fazer previsões, né, para fazer previsões lá para o meu futuro, ou coisas que eu acabei de decidir neste exato momento, então eu vou usar este auxiliar, o will. Então, vocês viram que não caiu nenhuma frase para vocês preencherem com will, né? Ou na negativa ou afirmativa, mas não quer dizer que não pode só cair, tá? Eu tentei na primeira prova trabalhar com o texto. Pode ser que dessa vez eu faça um pouquinho diferente, ainda não fiz, como eu falei para vocês, tá? Gente, o que a gente vai ver agora? Eu vou compartilhar com vocês a atividade que abriu ontem no plural, tá? Essa atividade era um texto, provavelmente acho que poucos viram, porque só 8 alunos abriram, tá? Responder, até alguns já responderam, mas eu ainda não fiz a correção, né? Acabei de olhar um aqui que tá todo errado, já vou ter que arrumar depois, né? Mas enfim,
Eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar para vocês o que era o que é esse exercício, porque ele ainda está aberto, tá? Vocês ainda podem entrar e fazer. Vamos olhar aqui o que é. Plural. Estão visualizando, pessoal, a tela do plural aqui? Sim. Sim? Beleza. Olha só. Esse exercício é uma questão que já tinha aqui na plataforma, né? Eu peguei no banco de questões da própria plataforma do plural, onde o que vocês deviam fazer? Put the verbs between parents in the simple past. Então, coloque os verbos entre parênteses no passado, tá? No passado simples. Então, a gente tem, pessoal, um depoimento de uma pessoa, tá falando de um deslizamento de terra que aconteceu em 2008, onde ele perdeu toda a plantação de milho que ele tinha, tá? Então, aqui, pessoal, vocês têm esses verbos entre parênteses, vocês têm que pegar o verbo, e trazer para o passado. No momento que eu faço isso, eu tenho que verificar se o verbo é regular ou irregular, tá? Então vamos lá. Não sei se vocês já fizeram, quem está aqui já fez ou quer um tempinho para tentar fazer. Pessoal, já chegaram a fazer quem está aqui? Um tempinho, tá. Então, são 2h39, 2h43, 4 minutinhos, tá? Para vocês fazerem, a gente já corrigir aqui. Copia no caderno, pedir para vocês copiarem no caderno. Não precisa, as perguntas aqui agora no momento não precisa, tá? Façam só os verbos aqui. Se quiser, só faz o verbo no caderno regular ou irregular, trazer ele para o passado e a gente já corrige. 4 minutinhos, então, gente. Se já terminaram, pessoal, coloquem aqui no chat que aí a gente já pode corrigir antes.
A Yasmin terminou. Luísa terminou. Tá, mais um minutinho. Luísa, eu vou corrigindo por causa do horário aqui, que já são 2h45, tá? Ah, agora ela já botou que deu também. Vamos lá. Gente, eu vou direto nos verbos que estão entre parênteses, tá? The landslide, então, como eu falei, the landslide é o deslizamento de terra, tá? Então, ele tá falando ali que the landslide destroyed parts of my family's plantation. Então, o deslizamento de terra destruiu parte da plantação da minha família, de milhos aqui, ó, corns, tá? Então, destroy, pessoal, destroy é um verbo regular, ele não modifica sua forma no passado, ele é um verbo que eu devo observar, porque ele está numa das 4 regras. Termina em Y, o que precede esse Y? Uma vogal. O que eu devo fazer, então? Adicionar o ED, simplesmente. Então, ali da primeira, destroy it, eu vou só adicionar o ED, tá? Então, ele continua aqui, plant. Plant é um verbo também regular, tá? Que não se encaixa em nenhuma das 4 regras, porque ele não termina em E, ele não termina em Y, que já são 2 das minhas regras, e ele não termina em consoante, vogal e consoante. Então, o que eu devo fazer? Como eu falei para vocês lá no início, verbos que não se enquadram em nenhuma dessas regras, se é um verbo regular, eu vou simplesmente adicionar o ED, tá? Aqui o verbo come, né? Que é o verbo vir, o verbo chegar, tá? Esse verbo, pessoal, se vocês olharem lá na tabela, no simple past, em vez de ser com a letrinha O, como está aqui, ele vai vir com a letra A. Ele só muda isso, tá? Ele só muda de O para A nessa vogalzinha aqui. Então, em vez de ser come, ele vai vir come, ok? Na número 4, find. Find é o verbo achar, encontrar, né? Ele é um verbo irregular. Se vocês têm a tabela, vocês vão olhar o passado desse verbo find, é found. Em vez ali de I, eu vou trocar por OU. Então, fica found, tá? Novamente, temos o come ali, que aí vocês já sabem que no passado eu troco o O por A, né? Isso tá lá na tabela de verbos irregulares, vocês não precisam decorar, tá? O verbo cover, pessoal, que é o verbo cobrir, tá? O verbo cover, ele é regular. Para isso, eu vou simplesmente adicionar o ED aqui no final, tá? Cover, ele vai vir, então, para ED, covered. Eu não vou dobrar aqui a última consoante, porque por mais que ele seja aqui, ó, terminado em consoante, vogal e consoante, a minha sílaba mais forte está no início, né? Então, vocês veem a minha pronúncia, cover, tá? Qual é a mais forte? Cover, né? Se fosse
cover. Aí eu dobraria, né? Onde vocês conseguem saber direitinho se a sílaba mais forte é a última ou é a primeira, é quando vocês pegam o dicionário, vocês abrirem o dicionário e vão olhar, a sílaba, ele mostra a divisão de sílabas e a mais forte está sublinhada. Quando ela está sublinhada, quer dizer que aquela é a mais forte. Então, se vocês pegarem o dicionário e olharem o verbo cover, vocês vão ver que o cover está sublinhado, o CO está sublinhado, e ali o final não. Então, eu não vou dobrar a minha última consoante, eu vou simplesmente acrescentar o ED, tá? Aqui, o verbo be. O verbo be tem duas maneiras. Ele é um verbo irregular. Ele tem duas maneiras de ser trabalhado no passado, que é o was e o were. Até que caiu bastante isso na prova de vocês, né? O was eu utilizo no singular. O were eu utilizo no plural. Aqui, como eu estou falando de muitas pedras, ó, many rocks and the tree trunks come down as well. Então, tinha algumas pedras e troncos cobrindo, né, a plantação. Como está no plural, eu tenho que trabalhar com o verbo to be no plural, were, tá? O verbo can, pessoal, é um verbo modal, tá? Que a gente utiliza e que no passado eu uso could, tá? Em vez de ser can, eu vou usar o C-O-U-L-D, could, tá? E aí o keep, ele é um verbo irregular também, então ele vai trazer no simple past kept, que é K-E-P-T. Então, kept working, ou seja, we just kept working on the rest of the plantation. Nós apenas mantivemos trabalhando no resto da plantação, né, para que tudo não se perdesse. Então, aqui, be, novamente, o verbo be, porque nem tudo estava perdido, então estou me referindo à plantação no singular, então eu vou trazer o was, tá? Então, nesse número 10, was not destroyed, ok? Depois vocês vão encontrar duas perguntinhas aqui, pessoal. Primeira, what are the irregular verbs that you found in the passage? Quais os verbos irregulares que vocês acharam nessa passagem, neste texto, né? E a outra pergunta é, are landslides common in Brazil? When do they usually happen? Ou seja, é comum acontecer esses deslizamentos de terra e quando eles costumam ocorrer? Vou compartilhar uma outra tela aqui para vocês que fala um pouquinho disso, tá? Deixa eu ver se eu consigo parar aqui e compartilhar. Aqui, uma reportagem que fala sobre esses deslizamentos de terra. Ó, acho que, não sei se vocês estão vendo aí, acho que agora estão. Landslides of Rio de Janeiro and the Serra das Araras, né? Então, tem um livro aqui que fala um pouquinho sobre esses deslizamentos de terra, né? Porque lá, então, no Rio de Janeiro, na Serra das Araras, a gente encontra muitos morros. E nos períodos de chuva, então acontece de landslides, ou seja, os deslizamentos de terra que podem acabar por destruir todas essas regiões, tá? Todo o texto aqui, todo o livro está em inglês. Bom, pessoal, alguma dúvida para a prova? Alguma dúvida? Quem realizou esse exercício aqui agora, que é o exercício na aula do plural, pode ir lá no plural já colocar ok, já coloca como visto, nem precisa, né, me mandar aqui, porque a gente já corrigiu aqui, já tirou as dúvidas aqui, tá? Vou interromper a gravação, pessoal, tem outra aula agora para recuperar também, que ontem era